E eu quero, em breves palavras, trazer uma reflexão que já foi muito pautada, já foi muito comentada aqui nessa manhã. Eu vou tentar não trocar manhã por noite. Eu participo bastante dos cultos matinais na igreja, então eu acho que é um pouco difícil de acontecer, mas pode acontecer. Irmãos, se vocês repararem no início da programação, houve uma palavra que se repetiu bastante, que é a palavra esforço. Esforça-te, esforça-te, esforça-te. Isso foi bem enfático e interessante que antes de vir para cá, o Senhor já tinha colocado algo no meu coração a respeito do esforço, na verdade, de fazermos o bem. E fazer o bem requer esforço. Fazer o que todo mundo faz é fácil. Fazer o bem requer esforço. E talvez nesse momento você pensou, mas você não vai contar o seu testemunho, falar de você, das suas experiências. Eu tenho certamente algumas histórias, mas melhor do que falar do suco sabor artificial de laranja, é o suco de laranja original, da fruta, natural. Eu sou um suco de pozinho, mas Jesus, Ele é o fruto verdadeiro. E é dele que eu vim falar. A minha história, ela não tem poder para mudar a história de ninguém, porque ela também está sendo transformada por quem? Pelo sabor original, Jesus Cristo. Eu gosto de ilustrações muito simples, muito bobas, porque eu acho que se torna muito mais fácil de alcançar o que uma pessoa quer comunicar. Então, não reparem nisso. E outra coisa que talvez cause um pouquinho de espanto, é eu estar segurando o microfone. Quando eu falo que vou segurar, o pessoal fica meio assim, né? Mas vai segurar? Você não quer o pedestal? Mas pensa, irmãos, tocar guitarra com os pés e não segurar o microfone ia ser um desequilíbrio muito grande, não é verdade? Eu quero pedir à igreja, se puder, se possível, projetar para nós aqui também, a carta escrita aos Gálatas, no capítulo de número 6. Essa mensagem é para você que chegou cansado nessa manhã. Eu vim debaixo da autoridade de Deus dizer para você que existe alimento, que existe renovo para você nessa manhã e que você não vai sair daqui do mesmo jeito. Talvez quando você sair, suas batalhas ainda vão estar lá, mas quem não vai estar do mesmo jeito será você, amém? Gálatas 6, verso 9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Vou ler mais uma vez. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. É uma sentença bem objetiva, muito clara. E se nós repararmos ali, existe uma condição. A diferença de uma pessoa que é bem-sucedida para uma pessoa que não foi bem-sucedida, não está apenas no talento, como nós costumamos mencionar. Nós olhamos as coisas da perspectiva material e nós pensamos assim: olha, o melhor músico estará na melhor banda, a melhor banda estará nos melhores palcos. Nós olhamos para o mais rico, terá mais acesso, mais recursos. Nós temos essa visão de que nós temos a solução, mas a verdadeira solução está na nossa comunhão com Deus. Jonathan, não entendi.
Está vendo aquela condição ali? Se não desanimarmos, o único que pode nos dar força para nós não desistirmos é Cristo Jesus. Porque Ele mesmo disse, um pouco antes de partir, que no mundo nós teríamos e teremos aflições. Mas aí Ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí o apóstolo Paulo relata, aponta o fato de que esse Cristo vencedor, vitorioso, agora vive não do lado de fora, mas do lado de dentro. Então, a força que eu tenho não é de mim mesmo, mas ela vem de Cristo Jesus. Eu gosto muito de relacionar esses textos e esses contextos. Porque quando nós nos relacionamos com o versículo do dia apenas de modo isolado, e esse versículo aqui está no versículo do dia, mas quando nós nos relacionamos com a palavra de acordo com os nossos interesses, nós nem conseguimos o nosso resultado e nós também não somos mudados. Mas quando eu me relaciono com a palavra de Deus, considerando que Jesus é o verbo, que Ele é a palavra, aí eu me abro para que Ele me transforme. E quando Ele me transforma, Ele já habita dentro de mim pelo Seu Espírito Santo. E quando Ele habita dentro de mim, significa que tudo que era impossível, a partir daquele momento, se torna possível e alcançável pelo poder do nome de Jesus. Quando eu digo que tudo é possível, eu digo que é possível alcançar a cura. Eu não quero afirmar que todas as curas, todas as vezes nós vamos conseguir alcançar o que queremos. Veja bem, existe uma grande diferença. Mas significa que nada vai poder me impedir do propósito de Deus para a minha vida. E o propósito de Deus para a minha vida aqui não era com que os meus braços crescessem e se desenvolvessem, mas era que através dessa deficiência, que para o mundo é uma deficiência, o poder dele pudesse me aperfeiçoar, e me aperfeiçoando pudesse ir através da minha vida para a glória dele e tocar o coração de você que está sentado me ouvindo aqui nessa manhã. O propósito de Deus não é realizar os sonhos do homem. O propósito de Deus para o homem é que ele se sinta realizado com os planos de Deus para ele. O plano do homem é ter tudo perfeito, é ter a saúde perfeita, é ter o mérito para estar onde está. Mas eu disse no início que nós olhamos pelo mérito, Deus não olha pelo mérito, Deus tem um propósito. O fato de Deus ter um propósito e não olhar o mérito não significa que eu e você não devemos nos capacitar. Se você serve em alguma área da sua igreja, na recepção, no som, na mídia, na secretaria, em qualquer lugar que você estiver servindo a Deus, você precisa se capacitar, buscar se desenvolver. E às vezes nós usamos a deficiência para limitar as nossas próprias possibilidades. Algumas pessoas dizem, e eu concordo, que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, porque nós queremos limitar aquilo que Deus não limitou. Nós dizemos que não vamos conseguir aquilo que Deus já disse, que em Jesus nós temos o sim e temos o amém. Nós queremos afirmar que todas as coisas são possíveis para comprar um carro do ano, fazendo muitas prestações, mas não cremos que todas as coisas são possíveis quando nos deparamos com situações que mudam drasticamente a nossa vida. E o propósito pelo qual o Espírito Santo me chamou não é ser melhor do que ninguém aqui, mas é através da minha experiência com Ele, te dizer que você também pode se relacionar de uma maneira diferente. E o serviço à igreja, à casa do Senhor, é um reflexo da maneira que você se relaciona com Deus. Jonathan, eu não preciso trabalhar na igreja para me relacionar com Deus. De fato, isso tem sentido. Mas aquele que se relaciona com Deus entende que a casa dele também é um ambiente especial para poder se dedicar, para poder realmente se lançar. Eu tenho conversado com algumas pessoas e
Ontem, conversando com um jovem, ele me disse assim: Jonathan, eu estava numa igreja, eu estava tocando, mas eu consegui uma projeção, alguns ministérios me viam, mas eu não podia sair para ministrar, porque eu precisava segurar as pontas da minha igreja. E eu falei para ele: você fez o certo. Sabe por que você fez certo? Primeiro, Deus está olhando dos céus e Ele vê as nossas renúncias, os nossos sonhos que nós deixamos do lado para beneficiar o reino dEle. Segundo, quando a banda acaba, quando a porta de emprego fecha, quando a porta de relacionamento fecha, a porta da igreja continua aberta para nos abraçar. Eu valorizo muito a igreja. Eu sou nascido e criado na igreja. E eu entendo que a instituição em si não tem poder para salvar, mas ela reúne pessoas que se edificam no caminho da salvação, no caminho da santificação. Nós temos uma direção espiritual. Aqui existe um pastor para te dizer: olha, precisamos de você nessa área ou naquela área. Olha, você leva jeito para isso. Tem um ministro de música, tem os outros ministros. Irmãos, a igreja me formou em Cristo Jesus. A minha família em primeiro plano. A minha primeira mentora foi e é até hoje a minha avó, junto com os meus pais. E depois da minha família, a igreja. E às vezes você vem para o culto e deixa o seu filho em casa, porque ele é um pouquinho bagunceiro, um pouquinho agitado. Mas qual será a formação dele? Como você espera que ele fale de Deus, como eu estou falando aqui, se quando você vem, você deixa ele em casa? Se quando tem um trabalho especial das crianças, você não envolve? O mundo está aí para abraçar, o mundo está aí para envolver. Jonathan, mas eu estou desistindo da caminhada. E agora nós voltamos ao texto. Eu estou cansado porque eu vou para a igreja e nada acontece. É porque você está esperando que as suas coisas aconteçam. Mas se você vier para este lugar disposto a observar o que Deus quer fazer, você vai começar a enxergar. E o meu convite nessa manhã para você é: pare de olhar as suas deficiências, pare de olhar as deficiências das pessoas, pare de olhar as deficiências da igreja e comece a olhar para o quão maravilhoso, já foi muito bem exposto aqui nessa manhã, por isso não preciso me alongar, quão maravilhoso é o nosso Deus. Se envolva. Não deixe de fazer porque fulano não tem habilidade, conhecimento. Nós não estamos aqui para fazer apenas um trabalho de qualidade. É importante ter qualidade. Você que me escuta, que reconhece as suas limitações, seja na música, seja na pregação, seja no ensino, seja nas artes de modo geral, busque se capacitar. Existem pessoas que estudaram, que estão preparadas para te ajudar. Mas não venha para cá pensando que apenas o seu estudo, a velocidade que você faz o solo, ou o quão bem você fala, é que vai impactar a vida das pessoas, porque o que impacta a vida das pessoas é a maneira que você se relaciona com Cristo Jesus, e a maneira de nos relacionarmos com Cristo Jesus é mediante a sua palavra. Não desista da palavra de Deus. O mundo está mudando, mas não desista de viver da maneira que Jesus disse para você viver. Não desista por causa da doença. Não desista por causa da deficiência. Não desista por causa do pecado. Porque o sangue de Jesus nessa manhã pode te purificar de todo pecado. Basta apenas você confessar para Ele. Se você é liderado por alguém, e todo mundo que está aqui é liderado por alguém, chegue para o seu pastor. Problemas, né, pastor, às vezes. Mas é melhor uma ovelha que confessa, que abre, que se revela e é perdoada, do que aquela que devagar vai perdendo vida. Até vem, até está aqui, mas diante de Cristo ainda não vive, porque o pecado nos causa morte, e isso é uma realidade que nada vai mudar, a não ser o sangue de Jesus que nos purifica desse pecado. Não desista, e principalmente nessa manhã, não desista de fazer o bem. É o que o texto está dizendo, por isso eu disse principalmente. Não desista de ser justo,
Não desista de ser honesto. Mas a liderança do país, mas isso, mas a finança, eu preciso olhar para mim também. Eu não aprendi assim em Mateus 6. Eu aprendi que quando nós nos dedicamos ao reino de Deus, quem cuida de nós é o próprio Deus. Ele dá para o lírio dos campos a sua vestimenta, Ele dá para os pássaros do céu o seu alimento, a sua vestimenta. Da mesma maneira, quanto mais nós não valemos para esse Deus que colocou o seu próprio sopro, o seu próprio espírito dentro de cada um de nós. Tem gente que diz que o ser humano não é precioso, não é valioso. E realmente, quando nós autoafirmamos isso, nós, nesse momento, não estamos sendo muito preciosos mesmo. Estamos sendo infelizes. Mas existe alguém que atribui valor à sua vida. Não desista da vida. Porque Jesus deu a vida dele e ressuscitou, como muito bem já foi dito na EBD. Para que você pudesse estar aqui ouvindo essa palavra, participando desse culto glorioso, maravilhoso. A vida não acabou. Mude a sua maneira de se relacionar com Deus. E a maneira que você se relaciona com a vida, consequentemente, irá mudar. Jesus é alguém alegre. E Ele fica mais alegre ainda quando nós obedecemos a sua palavra, e por isso, através dessa obediência, a Bíblia nos diz que essa alegria de Deus se torna em força para nós. Saia daqui crendo que a alegria do Senhor é a sua força, é a minha força, e através disso, saia daqui tomando atitudes e decisões que vão agradar ao Senhor, e você vai ver se a sua vida não vai mudar. A minha Bíblia não é de papel, a minha Bíblia é eletrônica. Quando nós queremos afirmar uma coisa categoricamente diante da palavra de Deus, nós dizemos: se isso não acontecer na sua vida, eu rasgo a minha Bíblia, porque nós temos tanta fé que vai acontecer, que não vai ser necessário rasgar a Bíblia. Se isso não acontecer na sua vida, se a sua vida não for transformada a partir do seu relacionamento com Deus, eu quebro o meu iPhone aqui, eu despedaço ele em 1000 pedaços, porque eu sei que não existe possibilidade disso acontecer. Eu tenho certeza que se você se envolver com a obra de Deus, com o reino de Deus, com o pensamento de Deus, a sua vida não vai ser uma vida de deficiências. Mas vem um convite, um desafio. Se esforce. Nada disso que eu falei vem pronto. Esse relacionamento com Deus não é assim: acordei de manhã, nossa, que vontade de ler a Bíblia. Às vezes você está com vontade de fazer outra coisa, mas você fala: não, pera, já eu vou lá fazer, mas deixa eu tirar aqui pelo menos uns 10, 15, 20 minutos para eu orar, ler um texto, pensar sobre esse texto. Não é fácil, mas muda a nossa vida. E à medida que você for exercendo, praticando, o próprio Senhor vai te conduzir a níveis mais profundos. Você vai fazer renúncias mais profundas. E Ele também vai se manifestar de maneira mais profunda na sua vida. Então, para você que quer aceitar esse desafio de se esforçar a partir dessa manhã, ou para você que já estava fazendo, já estava tentando, mas agora está se sentindo um pouco desanimado, desestimulado, eu quero orar por você e com você, para que o mesmo Espírito que tem me dado dessa alegria e dessa motivação, porque não são todos os dias assim, eu tenho dias de problema, eu tenho dias de dificuldade, eu tenho dias de renúncia, mas até aqui me ajudou o Senhor, e esse Senhor é o mesmo Senhor da sua vida também. Eu quero orar com você e ministrar sobre a sua vida pelo nome de Jesus, não pelo Jonathan. Um desenvolvimento espiritual sobre você. E a partir desse desenvolvimento, você vai conseguir tocar melhor, você vai ter direção para estudar, você vai ter um rumo na sua vida. Não é isso que a gente vive esperando, um rumo na nossa vida? Quantas vezes eu oro, e eu sou uma pessoa que detesta coisas indefinidas.
Quantas vezes eu oro e falo: Senhor, me dá um rumo na minha vida, me dá uma direção. E Ele dá mesmo. Não do meu jeito, não no meu tempo, mas Ele está aqui para te revelar a maneira que Ele quer fazer e realizar na sua vida nessa manhã. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos mais uma vez te agradecer por estar aqui, pelas portas da igreja estarem abertas para nos receber. Sabemos que vem um tempo em que as portas da igreja terão dificuldade para serem abertas, não por causa de governo, não por causa de coisas humanas, mas porque a tua palavra profetiza isso e aponta para isso, que virão tempos difíceis, mas nós temos essa oportunidade e esse privilégio de estarmos aqui reunidos. E nesse espírito eu quero pedir ao teu Espírito Santo que sonde os nossos corações. A tua palavra diz que o Senhor já faz isso. E aqueles, ó Deus, que estão se abrindo agora, o Senhor possa começar a revelar a eles os seus planos e o que o Senhor quer fazer. Abra o entendimento, a visão espiritual, abra a visão física, humana também, os ouvidos. Pai, se existe alguém aqui nessa manhã que precisa de cura, que seja curado em nome de Jesus pela fé. Que precisam de respostas, de provisões, em nome de Jesus. É nosso papel profetizar e crer que o Senhor pode fazer. Mas aqueles que ainda estão passando por tormenta e ainda vão passar, que o Senhor possa fortalecê-los e trazer ao Pai um renovo espiritual, como o Senhor colocou no meu coração, que faria nessa manhã. Eu ministro e profetizo sobre a sua igreja, em nome de Jesus, um renovo dos céus, o entendimento dos céus, o desejo pelos céus, ó Pai, porque é a melhor maneira de viver. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, perdoe as nossas concupiscências, nos ajude a nos inclinar mais ao Teu Espírito do que a nós mesmos. E se nós entramos aqui com palavras negativas, de derrota, de pessoas que não têm a visão do céu, Pai, que isso seja quebrado sobre a nossa vida. Todo espírito de ansiedade, Senhor, toda doença de origem maligna ou de origem natural, o Senhor é poderoso e nós cremos que o Senhor já está trabalhando, já tem trabalhado sobre as nossas vidas. Seja com essa igreja, seja com os músicos dessa igreja, com os ministros ao longo desse mês de novembro. Senhor, ministre, fale com as pessoas, abra os corações, quebranta, Senhor, aqueles que ainda estão na dúvida por Cristo, aqueles que ainda estão na dúvida sobre o chamado, que o Senhor possa desprendê-los e que eles possam se lançar aos teus pés, porque o lugar mais alto para se estar é justamente aos teus pés, e nós te adoramos por isso, porque aos teus pés nós somos amados, nós temos carinho, nós temos uma palavra de conforto, de amor, de abraço. Com muita gratidão nós oramos e te agradecemos, te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. E só se você puder, mas se você puder, aplauda o Senhor mais uma vez, glorifica o nome dele com as suas palmas, amém? Em nome de Jesus.